Fala galerinha do canal Android para Cegos. E aí, beleza? Cris aqui na voz. E aí, meus lindos? Vocês estavam com saudade de mim, eu tava morrendo de saudade de vocês. E hoje a gente tá aqui mais uma vez para fazer mais uma entrevista. Eba, eba, eba! Você está no Android para Cegos. E antes da gente começar essa entrevista, antes de eu falar para vocês quem vai ser o entrevistado de hoje, só lembrando que, se inscreve no canal, você que não é inscrito, deixa aquele like, comenta, fala o que vocês estão achando das entrevistas, se tá bom, se tá ruim, como é que tá. Então é isso aí, gente. E hoje a gente tá com ele, é ele mesmo, Jean Braz. E aí, Jean, beleza? Dá um oi aí pra galera do canal Android para Cegos. Boa tarde, galera do canal. Boa tarde, Cris. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Jean, sou atualmente engenheiro de software e tenho também uma formação em jornalismo. É isso aí, gente. A gente também tá hoje com um dos nossos ADMs que vai estar aqui me auxiliando nas entrevistas. E como sempre, né, o mais chato do grupo é ele, o Guilherme. E aí, Guilherme, dá um oi pra galera. Fala galera, beleza? Eu e o Guilherme, como vocês já sabem, como a Cris anunciou, né? E hoje então estarei entrevistando o nosso convidado. Então, gente, como eu costumo brincar, né? Vamos começar primeiro com o Jean. E aí, Jean, você tá servido? A produção aqui é chique. Nós tem café, nós tem chá, só não pode tomar suco de maracujá, porque senão dorme. Aí não pode dormir nas entrevistas. Ô, Cris, eu quero cachaça, não tem? Aí, né, a gente pode dar um jeitinho aqui. Mas vamos começar a entrevista, porque eu falo demais. E hoje, gente, como sempre, né, quem vai fazer a entrevista vai ser o Guilherme. Então, Guilherme, agora a voz é sua. Vai que é tua! Então vamos começar aqui, né? Gia, primeiramente, né, desliga o microfone aí pra me falar. Então, a gente sabe agora, né, não sei se a galera sabe, que você é programador, né? Então, qual é a linguagem, assim, que você começou a programar? Tipo, quando começou a programar? Bom, Guilherme, eu quando comecei a programar, inicialmente eu não comecei com programação propriamente dita, né? Eu comecei primeiro estudando banco de dados, né? Comecei a mexer com o SQL Server da Microsoft. Depois eu cheguei a ver um pouquinho de C#, bem pouco, assim, sei, diria que o básico, e acabei me especializando mesmo depois em Java, que é o que eu programo atualmente, é o que eu conheço atualmente. Existem outras linguagens aí que eu pretendo estudar, né? Uma delas é o Python, até porque atualmente eu utilizo o NVDA como meu leitor de telas, e o Python é a linguagem que o NVDA é construída. Então, como eu também tenho o objetivo futuramente aí de contribuir com a comunidade, né, que eu acho bem justo, algo que me serve, algo que é tão útil, então por que não usar o meu conhecimento, usar aí o meu tempo para também contribuir com a comunidade e melhorar algo que vai servir para mim também, né? Então essa é a minha ideia, talvez ainda a longo prazo, né? Porque mesmo em Java ainda tem muita coisa para aprender, a gente nunca sabe tudo, mas pelo menos assim eu tenho como um dos meus objetivos futuramente aprender também Python e outra linguagem aí que eu veja que vai fazer diferença, que seja a linguagem do momento, assim, porque na programação é sempre isso, a gente está sempre estudando, a gente está sempre vendo novas linguagens, sempre se especializando até mesmo naquela linguagem que você já conhece, porque é uma linguagem, apesar de ser Java, é uma linguagem que está em constante evolução. Ok, pelo jeito que vimos aqui, né, você
é mais fundamentado no Java, né? Linguagem que você mais programa, pelo jeito. Então, explica pra galerinha aí qual é a serventia do Java, qual é a finalidade dessa linguagem. O Java ele é uma linguagem que ela é muito versátil, né? Ela é uma linguagem que ela hoje está presente em todos os lugares, em todas as plataformas. Então o Java ele é presente hoje desde o teu aparelho aí hoje não usa mais, né? Mas desde o DVD, geladeira, o Java ele está presente em carro, nos carros, né? Enfim. E um dos grandes lugares que o Java está presente também, além disso tudo que eu citei, é também na web, né? Não necessariamente numa parte mais, como eu diria, em que o usuário tem acesso, mas na parte que fica do lado do servidor, né? Porque quando você acessa uma página, por exemplo, de internet, seja o YouTube, seja o Google, a internet ela é sempre construída de duas maneiras, né? Você tem a parte que a gente chama que é a parte do front-end, que é a parte do cliente, ou seja, aquela parte que você realmente abre o teu navegador e acessa. E você tem a parte do back-end que a gente chama, que é onde fica do lado do servidor. Porque a internet, como que ela funciona, né? Ela precisa de uma requisição, ou seja, eu acessando aquele endereço e preenchendo lá um formulário e clicando no pesquisar. Mas para que você tenha um resultado do Google, do YouTube, por exemplo, ela precisa da resposta. Não adianta nada eu mandar o formulário e ficar sem resposta. E quem me manda essa resposta? Quem me manda é os programas que a gente constrói e que fica do lado do servidor. E é aí que o Java entra. O Java ele é muito forte, ele é uma linguagem muito boa, muito performática para ficar do lado do servidor, né? Porque tem linguagens que, por exemplo, não adianta eu tentar fazer HTML, que eu acho que a maioria deve conhecer, por exemplo, não é uma linguagem feita para ficar do lado do servidor. Eu não tenho como nem construir nada. Primeiro que HTML não é uma linguagem, muita gente confunde isso. HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem que a gente chama de marcação. Eu não tenho como construir programas com ela, eu tenho como marcar textos. Então, eu quero que o meu texto fique em negrito. Eu quero construir uma tabela. Aí sim eu uso o HTML. Né? Então assim, o Java, a serventia dele é muito grande, ele serve para muitas coisas. Ele já esteve muito presente também no Android, né? Falando inclusive aí que a galerinha que acessa o Android para cegos, o Java ele já foi muito utilizado como base para o Android. Hoje não muito mais, a Google está fazendo a linguagem própria, né? Chamada Golang. Mas o Java é uma linguagem que ela é muito útil, ela é muito versátil, porque ela serve para muitas coisas. Ela serve também para ficar do lado da web, mas existem outras linguagens que são mais fáceis de se programar, que são, vamos dizer assim, mais rápidas, tem uma melhor performance. Então por isso que o Java, o melhor dele mesmo, o que eu vejo assim, é ficar mais do lado do servidor, que é lá que ele aguenta a porrada, é lá que você pode acessar 100, 200, 300 mil pessoas ao mesmo tempo que ele vai suportar. É uma linguagem que suporta esse tipo de performance. Sim, é uma linguagem bem abrangente, né? Que temas, pelo jeito que você falou, também é mais para a parte de servidor na web, né? Acho que ela vai entrar mais em contato com PHP, algo assim, né? Então, dicas para quem quer começar a programar aí, dicas que você dá, especificamente até também se tu puder falar sobre Java, a lógica que vocês usam no Java, uma breve explicação. Legal. Bom, a primeira dica, Guilherme, que eu dou pro pessoal que tem interesse em começar a programar é começar a estudar lógica de programação, né? Porque tudo é lógica. O computador, ele não sabe fazer nada, apesar da gente ter hoje aí o que a gente chama de inteligência artificial, né? Que o computador ele vai aprendendo com você, chama de inteligência artificial e aprendizado de máquina, né? Que é onde o computador vai aprendendo. Então ele pode, por exemplo, aprender a jogar xadrez, ele pode, por exemplo, aprender a identificar se você está doente, enfim, N coisas.
né? Mas ele não sabe fazer nada disso sozinho. Ele sempre precisa do homem para poder ensiná-lo. Então primeiro você ensina ele e aí sim ele consegue fazer aquela tarefa que a gente chama de repetitiva. Porque o computador nada mais é do que fazer uma tarefa repetitiva. A partir do momento que eu tô aqui falando com vocês, nada mais é. O que o computador está fazendo é pegando a minha voz, transformando isso, levando até o canal responsável, levando até vocês. E o de vocês está recebendo isso, está pegando. Então, ou seja, é uma tarefa repetitiva. E ele é muito rápido para fazer isso, né? Em questões de milésimos de segundos, ele consegue fazer uma tarefa muito rápida. Mas como que você aprende? Como que você sabe tudo isso? Como que você chega nessa conclusão? Como é que eu ensino o computador, por exemplo, como é que eu falo para ele que toda vez que o usuário colocar o número 1, colocar o sinal de mais e colocar de novo o número 1, ele tem que me dar um resultado igual a 2, né? Isso tudo é através de lógica de programação que a gente fala. Então a primeira dica que eu dou para o pessoal que quer começar a programar, primeiro, né, nunca é tarde para você começar. Não importa se você tem 20 anos, se você tem 15, se você tem 50, se você tem 60, não, programar não tem idade. E eu falo que, assim como muitas outras pessoas famosas, né, como por exemplo Bill Gates da Microsoft, como por exemplo o presidente da Apple atual, né, o Tim Cook, enfim, de empresas grandes e famosas, eu penso iguais a eles. Eu acho que programação deveria ser ensinado na escola para todo mundo, né? Por quê? Porque lógica é uma coisa que você usa para a vida, né? Quem aprende lógica, você consegue resolver problemas muito mais fácil, né? Então a lógica nada mais é do que você pegar um problema grande, né, e dividir ele em partes pequenas e ir encontrando a solução, e no final você junta tudo isso, né, e você tem a solução completa. Então é como fazer um bolo, né? A nossa amiga Cris, que me serviu só chá e suco, não me ofereceu bolo, ela poderia ter feito um bolo pra mim, né? Feito lá a receita de bolo, vai juntando tudo e no final... Então programar é isso, é uma receitinha de bolo, né? E como é que eu junto essas peças? Como é que eu junto tudo isso? É através da lógica de programação. Então o primeiro passo é... Galera, tem bastante sites aí que vocês podem acessar para aprender lógica de programação, né? E junto com isso, você já começa a aprender também uma linguagem. Então você aprende, por exemplo, como que eu faço para imprimir uma mensagem na tela em Java, né? Quais os comandos que eu tenho que digitar para que essa mensagem, por exemplo, eu quero imprimir um alô galera do canal Android para Cegos. Então, obviamente, eu vou ter que escrever um comando, né? E aí depois escrever a mensagem que eu quero. E uma dica que eu posso dar para vocês aí por exemplo, acessar o site Kaelum, né? www.kaelum.com.br. É um site que o forte deles é Java, né? Eles têm muito material de Java e o bacana é gratuito. Então você tem muito material gratuito de Java lá, desde como começar a estudar com o que é lógica de programação, até esses comandos básicos que eu falei para vocês, que você passa aí por um comando de impressão, de como imprimir, de como fazer isso. E você vai evoluindo com o tempo, né? Você vai aprendendo outras coisas. Quando você menos imaginar, você se torna aí um programador. Então, se eu tenho que dar uma dica, é isso, né? Comece a olhar a lógica de programação e depois comece a olhar aí para o Java ou para alguma outra linguagem que vocês se interessem. Mas o básico mesmo, o essencial, é começar a olhar para a lógica. Essa questão de universalizar a programação seria muito bom, hein? A questão é que tu falou assim, colocar nas escolas. E algumas escolas têm programação. Especificamente a minha, mas não é geral, porque é uma escola técnica, na verdade, né? Então, na minha opinião, né, deveria ser, sim, universalizado a lógica, porque isso ajuda muitas pessoas, como tu falou, né? E uma perguntinha aí pra ti, né? A questão das dicas, né? Você falou da lógica, falou do site e tal. Linguagens que você, assim, fala pra galera, linguagens mais fáceis para começar, assim, na sua opinião. Bom, geralmente as faculdades, né, elas começam ensinando a linguagem C, que é uma linguagem já que hoje usa ainda, né, mas usa bem pouco, usa mais em coisas muito específicas. Então, mas é uma linguagem muito, assim,
Eu acho que toda linguagem, ela tem lá o seu grauzinho de dificuldade, né? Mas o C, por exemplo, é uma linguagem que, por exemplo, se você for aprender Java, você vai ter que aprender primeiro, né, a instalar uma ferramenta que que ele pega o que você digitou e converte lá para o sistema operacional que você tá utilizando, né, seja Windows ou seja Linux. Você vai precisar de uma ferramenta inicialmente. Dá para fazer até no seu bloco de notas, dá para fazer, né? Mas a gente usa algumas ferramentas chamadas IDEs de programação. E essa ferramenta é que facilita, né? Eu não preciso ficar muito decorando, como que é o comando X, como que é o comando Y, será que o que eu programei aqui vai dar algum erro? Essa ferramenta ela serve para me auxiliar no momento da programação, né? À medida que eu estou começando a digitar um comando, por exemplo, ele já aparece o restante daquele comando, então eu não preciso digitar o comando inteiro que ele já completa para mim. Ele já verifica se eu digitei algum comando errado, né? Se eu esqueci, por exemplo, um ponto e vírgula. Isso é o que a gente chama de IDEs de programação. Então, para você aprender Java, você vai ter que aprender algumas coisas aí, né? Por exemplo, como eu instalo o JDK, né? Que é a ferramenta que pega o que eu digitei em comando e transforma em número binário, né? Que o computador ele não entende a linguagem. A linguagem de programação ela é feita para o ser humano poder digitar e, vamos dizer assim, entre aspas, né? Conversar com o computador. Porque a máquina, na verdade, tudo que a gente faz nela, ela só entende 0 e 1, que é o que a gente chama de número binário. Então o computador precisa pegar essa linguagem, né? Por isso que tem o que a gente chama de compilação. Então ele precisa compilar, ou seja, ele transforma o que eu digitei em comando, né, para 0 e 1 e passa isso para o computador. Aí sim o computador consegue entender. Então, quando eu vou programar em Java, eu preciso instalar uma ferramenta que vai fazer essa intervenção para mim, que vai transformar isso para o computador de uma maneira que ele vai entender. E aí entra o Java, o JDK, né, que é o JDK para programação. Vou precisar também dessa ferramenta que eu falei para vocês, que é a IDE. E, por exemplo, uma das mais utilizadas aí é o Eclipse. Você tem outras, você tem o NetBeans, que muitas faculdades ensinam. Você tem agora também a outra chamada IntelliJ. Mas o Eclipse é a que eu uso atualmente, né? É uma ferramenta bem legal. Só que por que eu gosto dela, né? Porque ela é bem acessível também, ela é bem legal para os leitores de tela. Só que ela é um pouquinho pesada, né? Você vai precisar de um computador, assim, se o seu computador não tiver muita memória, você vai demorar um pouquinho para abrir e tal. Já o C, né, que eu falei inicialmente, que é que as faculdades começam, você não precisa de todo esse monte de ferramenta, né? Basta você ter ali um bloco de notas e uma ferramenta aí para compilar esse programa, para transformar essa linguagem também em 0 e 1 para o computador, e já está tudo certo. Só que qual que é a dificuldade, né? Você não vai ter uma ferramenta que te auxilia, por exemplo, a completar um comando, a verificar se você esqueceu uma vírgula, por exemplo. Você não tem. Você vai ter que saber mesmo ali, você vai ter que olhar o programa. Então, assim, vantagens e desvantagens. Mas eu também não vejo problema nenhum em começar com Java. Muita gente fica com medo. Não, porque o Java é difícil. Porque eu não entendo. Não é que você não entende. É só estudar. O Java ele vai se tornar tão simples como qualquer outra linguagem. Olha, você já respondeu a pergunta que eu ia perguntar, né? Que seria a questão da IDE que você usa, né? E só para a galera saber, na minha visão, o NetBeans não é acessível, tá? O NetBeans ele não vai dar para você. Linguagens, né, que eu já programei eu já programei em Python. Você falou sobre C#, que é uma linguagem muito legal até. E eu usei nessa linguagem, principalmente C#, foi Visual Studio, né? O Eclipse é muito acessível também, muito legal. E é o que eu recomendo pra galerinha, né? Se quiser usar um bloco de notas, ok, mas se quer uma IDE que te ajuda assim, acho que vai ser mais o Eclipse, né? Em questão de acessibilidade, porque ele é acessível tanto no Windows quanto no Linux, né? Então é bom falar isso aí. E agora eu passo para a Cris, se ela quiser perguntar e só continua que você ia falar alguma coisa aí que eu acabei te interrompendo. Sim, concordo com você, acho que é bem legal. As linguagens que a Microsoft também
produz, né, vamos dizer assim. Elas são bastante acessíveis, são linguagens também que eu recomendo, porque é uma delas, né, a linguagem mais forte hoje da Microsoft. É uma linguagem tão boa quanto o Java, né, e a Microsoft, o bom dela é que ela também oferece muita acessibilidade. Então, você pega hoje, por exemplo, o Visual Studio, você pega também, tem uma outra ideia chamada Visual Code, que seria basicamente entre aspas, um concorrente do Eclipse, né, uma outra possibilidade de você programar também, tanto em Java quanto em qualquer outra linguagem. O Visual Code hoje ele é uma ferramenta que você pode utilizar para programar em várias linguagens, né? Seja Java, seja C Sharp, seja C, o próprio C que eu citei lá no começo, C++, Python, né? Todas essas linguagens, a ferramenta Visual Code da Microsoft, que é uma ferramenta muito leve, eles estão melhorando a acessibilidade, ainda tem alguns probleminhas de acessibilidade aí, mas eles estão muito focados nisso, e o legal da Microsoft é isso, eles se preocupam muito com a questão da acessibilidade. Então, o que hoje não está funcionando, amanhã pode vir uma atualização e corrigir tudo isso, porque eles se preocupam bastante. Então, é uma linguagem também que eu recomendo. E por que não, né? Se você ainda tem um pouquinho de medo, está um pouquinho preocupado, nada te impede também de você começar a olhar para a programação, né? Primeiro, como eu falei, estudando lógica, mas também estudar, por que não, HTML, né? Você começar a entender o que é essa linguagem de marcação. É uma linguagem também bastante utilizada, né? Assim, não é uma linguagem de programação, como eu falei, mas é um recurso necessário para a construção de páginas, né? Então, por que não começar a aprender também HTML? E acho que uma outra dica que eu gostaria de dar aqui para o pessoal que está pensando em ir para essa área, é uma área que é muito legal, porque assim, você tem bastante acessibilidade para trabalhar, é uma área que está sempre em expansão, né? Você tem sempre vagas de emprego. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, só para vocês terem uma ideia, é uma empresa hoje multinacional, né? Ela é uma empresa brasileira, mas ela está expandida para outros países, né? A gente tem filiais em outros países, como Estados Unidos, como China. A base dela é aqui em Campinas, né? Interior de São Paulo. Campinas é muito forte nessa questão da tecnologia, né? Então ela está aqui em Campinas, mas ela tem escritórios também em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em BH. Então é uma empresa que está sempre com vagas abertas, né? Então quem pensa hoje em começar a programar como uma carreira, é uma área que eu acho muito legal. Não é porque eu tô não, mas é uma área bem legal. Você acaba estudando diversas coisas, diversas outras áreas que você precisa aprender para aprender a programar para aquilo. E eu acho que uma dica aí que é de extrema importância é que, se você quer ter sucesso na programação, né, você tem que se dedicar mesmo bastante. E o inglês ele é essencial, né? Você encontra, apesar do português, hoje a gente tem muito material, mas o programador que sabe inglês, ele tem um diferencial, né? Primeiro que você consegue acesso a documentos e artigos, enfim, a fóruns, né, que tem as coisas mais avançadas. E programar, gente, todos os comandos que eu falei que você tem que escrever ali para o computador, para ele entender, todos os comandos eles já são em inglês, né? Então o inglês é essencial para quem quer ser um bom programador, para quem quer entrar no mercado de trabalho, ou até para quem quer trabalhar de casa mesmo, fazer em casa, enfim. O legal da programação é isso. Então, uma última dica aí estudem bastante, comece, não tem idade para começar, estuda inglês, que isso vai te ajudar bastante. Então, Jean, mais uma vez, né, eu quero te agradecer pelo convite, por ter aceitado estar aqui com a gente no canal Android para Cegos, né? Eu, em nome da equipe do Android para Cegos, gostaria de te agradecer. A gente está finalizando aqui mais uma entrevista, mas antes eu quero te deixar à vontade aqui para você. Se você quiser divulgar alguma coisa, né, quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Legal, gente, eu que agradeço aí o convite, sucesso pro canal, sucesso para vocês. Espero que o canal cresça mais, que eu vejo que é um canal que pretende trazer para o pessoal aí
a informação, né? É bem bacana isso, acho que é bem legal, não importa se é Android, não importa se é Java, não importa se é Apple, não importa, enfim, eu acho que o legal é trazer informação, informar mesmo, ajudar as pessoas que estão começando, que tá precisando de um apoio. Todo mundo precisa sempre de algum ponto de partida para começar. Então acho bem legal aí essa ideia de vocês de trazer programadores, trazer pessoas que estão na área, né, para conversar, para bater esse papo descontraído aí, informar e para o pessoal começar a entender por onde eu começo, o que eu tenho que fazer para começar, onde eu tenho que procurar, né? O que eu posso procurar para começar. Então eu acho bem legal e eu agradeço aí o espaço para poder falar um pouquinho de uma coisa que eu adoro, né? Que é a programação e espero que eu tenha contribuído aí com algumas dicas que venham ser úteis aí para o pessoal que quer aprender a programar. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Lembrando que a gente também tem a página no Facebook. Dá uma curtida lá. E é isso aí, é nóis. Fui. Um beijo da Cris pra todo mundo e tchau!